Boa noite a todos e a paz do Senhor a todos também. É com grande alegria que nós estamos aqui para transmitir mais um dos cultos da Igreja Batista Memorial em Interlagos. E já de começo eu gostaria de pedir que você possa passar o nosso link e compartilhar aí com amigos, irmãos, familiares, para que eles possam também participar deste culto, ouvir a palavra de Deus e também compartilhar com outras pessoas que irão compartilhar com outras pessoas e assim então a palavra de Deus vai alcançando mais e mais corações. Nós vamos fazer uma oração e em seguida daremos início então à pregação da palavra de Deus. Senhor, queremos orar, queremos te exaltar e te bendizer por mais essa oportunidade que temos de transmitir a Tua palavra, de chegar até a casa deste irmão, dessa irmã, Senhor, em qualquer parte do mundo onde estiver nos ouvindo, para levar, Senhor, a Tua bendita, a Tua preciosa palavra. Nós estamos nessa série de estudos no livro de Jó e queremos pedir que o Senhor nos ajude a aprender, que o Senhor nos ensine, Senhor, a viver uma vida com mais qualidade, observando os ensinamentos que nós encontramos neste livro, nessa história, Pai. Prepara os nossos corações, abençoa-nos na transmissão dessa palavra, para que tudo possa correr bem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É uma enorme alegria poder estar aqui com todos vocês. E como nós gostaríamos de poder estar todos aqui na igreja, né? Mesmo aqueles que moram fora do país, que sempre nos ouvem, seria bom se estivéssemos todos aqui, né? Para compartilharmos, para podermos abraçar uns aos outros e tal, né? Mas o momento não nos permite. Mas oremos para que possamos vencer essa pandemia e as coisas possam voltar próximas ao normal outra vez. Então, nós, sem perda de tempo, vamos hoje para o terceiro sermão sobre o livro de Jó. E hoje nós temos como título Pergunta Blasfema ou Pergunta Ofensiva. É um pouco estranho, mas o título está aqui para nos causar um impacto e também chamar a nossa atenção, se assim eu posso dizer, sobre o que está acontecendo na história de Jó. Nós leremos o capítulo 3, mas não leremos o capítulo todo, leremos os versos 1 a 3, depois o verso 25 e o verso 26. Então, Jó capítulo 3, se você abrir no meio da Bíblia, vai estar pertinho de Jó, mais para a esquerda. Então, se você abrir bem no meio, vai sair lá mais ou menos em Salmos. E antes de Salmos é Jó, né? Então, Jó capítulo 3, versos 1 a 3, e depois o 25 e também o 26. Diz então a história: por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só tenho aflição. São esses 4 versos que nós queremos meditar e falar sobre esta noite. Então, queridos, a essa altura do campeonato, da história, como se diz, Jó já perdeu os seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde e também o apoio da sua esposa. Não seria necessário dizer, mas a situação de Jó é mais do que desesperadora. Mas esta é a hora, esta é a temperatura e essa também é a condição climática certa para que uma pergunta muito relevante seja feita. Mas antes eu gostaria de apresentar algumas palavras do autor daquele livro A Fé Perigosa de Jó, que se chama Ron Boyd McMillan. Ele diz o seguinte: aqui começamos a sondar o desespero de Jó. Em contraste com o capítulo 1 de Gênesis,
que é cheio de luz e que tem o seu ápice quando Deus diz sobre a criação, isso é muito bom. O capítulo 3 de Jó está cheio de trevas e em seu ápice, quando Jó diz sobre a criação, isso é muito ruim. Ele não consegue ver sentido em Deus fazer um mundo assim. Como veremos, no entanto, persistir nisso abrirá caminho para um Deus maior. Quando Deus quebra as regras de nossas próprias expectativas e se torna menos um Deus de nossa criação e mais um Deus da sua própria natureza. Porque um Deus em quem confiamos na prosperidade é menor do que o Deus em quem confiamos na adversidade. Que palavras fantásticas! O Deus em quem confiamos na prosperidade é menor que o Deus em quem confiamos na adversidade. E aqui então que Jó vai ter que encontrar uma equação, uma resolução para este dilema. E com essa introdução, então, nós vamos ao primeiro ponto. E eu creio, então, que essa pergunta de Jó é a mesma pergunta que você já teve ou está tendo ao longo da sua vida nos momentos de dificuldades. E a pergunta é: posso perdoar a Deus por fazer o mundo dessa forma? Essa pergunta, com certeza, é uma pergunta bastante desconcertante, isso para a maioria de nós, e, sem dúvidas, ela soa como uma pergunta estranha, uma pergunta ofensiva, uma pergunta blasfema. Mas, por acaso, você nunca se encontrou fazendo perguntas tais como: por que Deus criou animais peçonhentos? Ou por que Deus criou vírus e bactérias que só servem para causar doenças? Ou por que Deus criou o mundo com a possibilidade do mal? Ou, enfim, por que Deus me fez desta maneira, da forma que sou? E não se assuste, a Bíblia contém um considerável número de perguntas feitas desta forma. Jeremias, o profeta, por exemplo, vai perguntar: Deus, por que me enganaste? Jeremias sofreu muito, é chamado profeta das lágrimas. Ele profetizou por mais de 20 anos sem nenhuma das suas profecias se cumprirem. Ou seja, todo mundo que eu via profetizando o tinha como profeta falso. Ele foi preso, foi torturado, foi lançado em uma cisterna. Ele passou por muitas lutas e ele tem então essa pergunta: Deus, por que me enganaste? E alguém até poderia dizer: Deus, de repente, não deveria ter deixado essa pergunta aparecer na Bíblia. Mas não, Deus não quer esconder nada de nós. Ele quer que nós pesquisemos, que nós estudemos, que nós meditemos em tudo isso para que nós possamos aprender mais. Uma outra pergunta que talvez alguém poderia dizer: mas essa pergunta não deveria estar na Bíblia. É a pergunta que Jesus faz lá na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Não é uma pergunta estranha. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, que veio morrer, e Ele próprio lá na cruz está falando com o Pai, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Os salmistas perguntam: Deus, por que não mataste os filhos dos nossos inimigos? E Jó também aqui pergunta: Deus, por que não me exterminaste em meu nascimento? Por que não morri ao sair do ventre? Porque alguém não veio e deu a notícia para o meu pai que eu já não era mais? Então, Jeremias, Jesus, os salmistas, Jó, eles têm perguntas. E perguntas que são desconcertantes, mas que são relevantes. Perguntas que são necessárias, porque, conforme disse um certo autor, uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Então, nós temos que refletir, nós temos que pensar. Então, todas essas perguntas parecem ser ofensivas.
mas na verdade não são. Deus, Ele próprio nos fez com a capacidade de reflexão. Deus colocou em nós a aptidão de discernir as coisas e Ele nos criou com a habilidade de fazer perguntas, de tentar entender. E além do mais, amados, Deus não é um ser totalitário que não aceita perguntas. Aqueles soberanos, por exemplo, lá do Oriente Médio, aqueles totalitários de países, não vou mencionar o nome para não ofender nenhuma nacionalidade, mas há países em que o presidente é soberano e ninguém pode perguntar nada. Não, Deus não é esse tipo de pessoa. Deus é um Deus que conversa conosco, é um Deus que nos ouve e que aceita que façamos pergunta. Ele não é uma pessoa cheia de milindres, de sensibilidades, que você não pode perguntar, Deus, por que disso ou daquilo? Pelo contrário, Deus está mais envolvido em nossa história do que nós possamos imaginar. E por isso, então, as perguntas são bem-vindas. E eu gostaria de perguntar a você, quais perguntas que você gostaria de fazer a Deus hoje à noite? Quem sabe uma só? Quem sabe 2 ou 3? Quais perguntas você teria para Deus? Quem sabe, Deus, por que o encolhimento das finanças? Ou quem sabe, Deus, por que o desemprego? Ou ainda, por que o coronavírus? Ou então, por que a perda de uma pessoa amada? Por quê? Por quê? Por quê? Deus não tem problemas com perguntas. Com esses porquês, então, amados, nós vamos à segunda parte da nossa mensagem nesta noite. No segundo ponto, nós falaremos sobre a fé e o nosso ponto de ruptura. Amados, crer em Deus quando as crianças estão saudáveis, crer em Deus quando o carro é novo, não quebra, não dá problemas, crer em Deus quando o telhado não goteja, quando o dinheiro cai diretamente na conta, não é difícil. É fácil crer em Deus quando chega em casa, o cachorro vem te saudar, os filhos estão saudáveis, o carro não dá problemas, a conta está gorda e assim. Não é difícil crer em Deus em momentos como esses. Difícil de crer em Deus é quando as coisas não progridem. Quando um filho começa a ter fobias e ir mal na escola, quando alguém da família recebe um diagnóstico ruim, quando os recursos financeiros minguam, quando os problemas começam a se acumularem, é aí que a nossa fé vai se mostrar sólida ou inconsistente. É aí que a nossa fé vai se mostrar verdadeira ou simplesmente, como se está falando por aí, fake, ou seja, falsa. É aqui que nós encontraremos o que eu gosto de chamar, então, de ponto de ruptura. Quando você não tem nenhuma conexão com a fé, melhor dizendo, a fé não tem conexão com nenhuma outra coisa a não ser crer objetivamente em Deus. O que é, então, esse ponto de ruptura? É exatamente isso, é quando você crê em Deus de maneira simples, de maneira direta, de maneira objetiva, quando não tem nada intermediando a fé. É como se dissesse assim, olha, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho nada, mas continuo crendo em Deus. Então, esse é o ponto de ruptura. E por que então, amados, nós precisamos deste ponto de ruptura? Precisamos dele porque este é o ponto em que nós rompemos com as crenças rudimentares de que para termos fé em Deus, as coisas precisam estar perfeitamente bem. Então, quando nós rompemos com essa crença e passamos a crer somente em Deus e em Deus somente, então nós passamos do ponto de ruptura. A bem da verdade, esse foi um dos argumentos que Satanás usou contra a fidelidade de Jó. Nós podemos ver lá no capítulo 1, verso 8, que Deus pergunta para Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus
e se mantém afastado do mal. E corajosamente, audaciosamente, então Satanás revida, ele diz, olha, é verdade, claro, mas Jó tem bons motivos para temer a ti. Traduzindo para os dias de hoje, Satanás teria dito algo como, ele é dono da sua própria empresa, ele mora num condomínio legal, ele dirige um carro top de linha, ele viaja para o exterior frequentemente. É claro, Jó tem bons motivos para confiar em Deus. Mas Deus tem planos diferentes. Deus estava interessado em registrar, tanto para a história como para nós hoje, que Jó tinha uma fé sincera e pura. Satanás disse, estende a tua mão contra ele e verá que ele blasfemará de ti em tua face. E queridos, é exatamente aqui que nós encontramos então esse ponto de ruptura, e a pergunta é, abriremos mão de tudo para continuar acreditando em Deus? Manteremos a nossa fidelidade mesmo quando tudo nos faltar? Adaptando um pouco a fala de Hamlet na literatura de Shakespeare, né? Crer ou não crer? Eis a questão. A fala de Hamlet era ser ou não ser, né? Para nós hoje é crer ou não crer? Eis a questão. Em outras palavras, apesar de qualquer infortúnio, precisamos continuar crendo em Deus, pois é a fé incondicional que rompe qualquer elo entre Deus, o nosso bem-estar e também as coisas materiais. Como disse o autor Ron Boyd Macmillan, ele, ou seja, Jó, não consegue ver sentido em Deus ter feito um mundo assim. Como veremos, no entanto, persistir nisso abrirá caminho para um Deus maior. Quando Deus quebra as regras de nossas próprias expectativas e se torna menos um Deus de nossa criação e mais um Deus da sua própria natureza. Porque o Deus em que confiamos na prosperidade é menor do que o Deus em quem confiamos na adversidade. E com isso, então, amados, nós vamos rumando para a nossa conclusão. E para concluir, eu gostaria de dizer que certamente você tem perguntas. Eu tenho perguntas. Nós temos perguntas. E a questão é, será que Deus se ofende com as nossas perguntas? Absolutamente não. O pastor presbiteriano Frederick Buechner, um americano de Nova York, diz o seguinte: se você não tem dúvidas, você está enganando a si mesmo ou está desacordado. E ele diz de uma maneira bem poética, as dúvidas são as formigas nas calças da fé. Elas a mantêm viva e em movimentos. Ou seja, imagine que você tem formiga nos sapatos, elas vão morder e você vai se movimentar, não é verdade? Então, as dúvidas são as formigas nas calças da fé. Elas a mantêm viva e em movimentos. Em outras palavras, os problemas, os conflitos, as tragédias, as lutas interiores e exteriores geraram perguntas. E no meio da neblina dessas incertezas, então, o que aparece? Aparece uma fé pura em Deus. Aparece uma fé que é genuína, que não precisa de qualquer coisa para provar que Deus é bom, que em Deus todas as coisas possuem sentido, mesmo que você não entenda, e que através de Deus, a nossa vida, por mais difícil que seja, vale a pena ser vivida. Então, amados, como eu disse, você tem perguntas, eu tenho perguntas, nós temos perguntas. E Deus não se ofende com as nossas perguntas. E com isso eu também gostaria de motivá-lo a ler o livro A Fé Perigosa de Jó, porque lá você vai encontrar paralelamente uma outra história de uma mulher que
até onde se sabe, não sabemos se está vivo ou não, mas que conheceu Jesus lá na Ásia. Eu não vou dar aqui um spoiler para que você possa ler. E aquela mulher tinha perguntas incríveis, e ela passa por um momento crítico em sua vida, muito crítico, e seria bom que você lesse o livro para entender a história sobre o que ela passou e como foi que ela teve esse encontro com Deus no meio dos seus questionamentos. E com isso, então, eu gostaria de dizer, pense quais são as perguntas, quais são as dúvidas que você tem, que você gostaria de apresentar a Deus nessa noite, e nós vamos orar. Quem sabe você esteja preocupado, dizendo, eu tenho muitas dúvidas, muitas perguntas, e Jó também tinha. Ele vai dizer assim, olha, quem dera se eu pudesse marcar um agendamento para conversar com Deus, mas eu não consigo encontrá-lo. Ele queria conversar, ele queria expor o que ia dentro do seu coração, e com certeza você também gostaria. E por isso, então, pense sobre o que você gostaria de falar a Deus, e nós vamos orar. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por esta mensagem, e queremos te louvar, porque tu és um Deus que não se sente ofendido com as nossas perguntas. Senhor, nós temos questões, nós temos incertezas, nós não somos absolutos como o Senhor é, um Deus que é perfeito, que é completo em si mesmo. Não, Senhor, o Senhor sabe que somos humanos, somos limitados, que temos fraquezas, limitações, e muitas vezes, Senhor, as perguntas vêm fortemente sobre a nossa mente, porque isso, porque aquilo, ou porque aquilo ainda mais, ó Deus. E nós queremos apresentar a Ti os nossos questionamentos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor, através do Teu Espírito, comece a falar conosco, Senhor. A trazer luz sobre a neblina, sobre as trevas que ainda pairam sobre a nossa mente. Não sobre o Senhor, não sobre a certeza da nossa salvação, não sobre Cristo que é o Salvador, Senhor, mas sobre a razão da existência, a razão do sofrimento, a razão das lutas, das limitações e de tudo que nós enfrentamos neste mundo, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, fala conosco, Senhor, revela a Tua face para nós, assim como o sol se revela num dia de neblina, Senhor, para nós, quando parece que nada está existindo, só vem aparecendo, nós pedimos que o Senhor também apareça, se revele para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, queridos ouvintes. Espero que esta série sobre o livro de Jó possa estar abençoando sua vida. E se assim for, gostaria também de encorajá-lo a escrever alguma coisa para nós, através do Facebook da igreja. E se você tiver dúvidas, por favor, escreva para nós gostaríamos de ajudá-lo a solucionar dúvidas sobre o livro de Jó ou qualquer outra coisa que possa ter chamado a sua atenção nesta série de mensagens. E gostaria, portanto, então, de mandar um abraço a todos vocês, que todos tenham uma ótima noite de quinta-feira, um ótimo dia amanhã também, o último dia da semana, para aqueles que trabalham só de segunda a sexta, né? Gostaria de falar um pouquinho da nossa programação, então, na quinta-feira, melhor através das mídias online. Gostaria de deixar aqui o agradecimento a toda a nossa equipe técnica que esteve aqui nos apoiando, tanto tecnicamente como espiritualmente também. Isso é uma bênção, né? E louvado seja Deus. E gostaria de mais uma vez dizer para todos que
Se tudo continuar como está agora e ainda melhorando, no dia 1º, melhor, no 1º domingo de agosto, nós voltaremos ao culto regular da igreja às 10h30 da manhã. E gostaria então que você prestasse bastante atenção, porque nós teremos que obedecer os protocolos, né, da área da saúde, que é o uso de máscara, né, álcool gel, teremos aqui os tapetes também para sanitizar os sapatos, teremos aqui as informações necessárias e nós teremos que cumprir rigorosamente, porque nós queremos colaborar, né, com o extermínio dessa pandemia, né? Queremos que ninguém fique doente e que tudo possa correr bem, mas fiquem atentos porque nós teremos novas informações. Uma outra coisa importante é que nós teremos um limite de capacidade, então é provável que nós tenhamos aqui somente 30 pessoas mais ou menos, não mais do que isso, para que nós estejamos em obediência com os protocolos, né? Então, se você estiver desejando vir ao culto, fique bem atento porque talvez haverá um limite de capacidade, então será necessário